Quero falar a vocês sobre a recompensa que existe, a recompensa que existe de servir a Jesus Cristo. Há uma grande recompensa em servir a Jesus. Por isso, o texto base de hoje encontra-se em João, capítulo 12, versículo 26, que diz assim, ó: Se alguém me servir, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja que hoje quero falar a vocês sobre o tema de evangelismo e de servir a causa de Jesus. O texto começa dizendo, nesse texto que a gente leu aqui, né? Nós conseguimos aprender que há, de fato, uma recompensa em servir a Jesus Cristo. Se alguém me servir, se alguém me serve, siga-me. Aí ele vem. Se você é um servo de Cristo, o que você tem que fazer? Seguir a Cristo. Onde Cristo está, onde eu estou, ali estará também meu servo. Como está, como cristão, num lugar aonde Cristo não está? O cristão precisa estar no local aonde Deus está. Então ele diz: onde eu estou, o meu servo também está. Se alguém me servir, o que vai acontecer? O Pai o honrará. Olha só como o texto bíblico diz: tem recompensa para quem serve Jesus. Os dividendos serão enormes. A principal recompensa de servir a Jesus Cristo é ser honrado pelo Pai. Sabe, irmãos, quando você honra uma pessoa, você chama essa pessoa à frente e declara ali aos outros: olha, esse irmão aqui é um irmão abençoado, esse irmão fez isso, e você vai explicando o que aquele irmão é, o que ele representa para você, e aí então você honra aquele irmão diante de todas as pessoas. Imagine só Deus falando isso de você, você sendo honrado por Deus. A Bíblia diz que quem servir a Cristo será honrado pelo Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele promete compartilhar com os seus fiéis, com os irmãos aqui do Gol Six, a mesma honra que ele recebeu do Pai. Então, você compreende que Jesus Cristo recebeu honras do Pai, você também terá essas mesmas honras, porque Jesus Cristo se compromete em compartilhar essa honra com você. Se o Pai honrou a Cristo, o Pai também honrará você. Por isso, o primeiro item de minha mensagem é que precisamos ser um servo fiel. Um servo fiel sempre é recompensado. Pastor, tenho sido fiel durante muitos anos. Tenho buscado servir a causa de Jesus durante muito tempo. O que fazer, pastor? Tenho visto, às vezes, algumas coisas acontecerem em minha vida, na vida dos meus parentes, e eu estou sendo fiel e ainda Deus não me deu a vitória. Bem, o servo fiel, ele vai ser sempre recompensado. Talvez não agora, talvez não no momento que você quer, mas Deus não deixará o seu servo. Por quê? Porque a Bíblia declara aqui que aquele que serve a Cristo, o Pai honrará. Em seus ensinamentos que estou abordando aqui acerca da importância do serviço cristão, da importância da evangelização, compreenda que o Senhor Jesus Cristo, ele cita várias passagens bíblicas e a conduta do servo para com o seu Senhor. Dentre essas passagens bíblicas aqui, deixa eu pegar minha Bíblia maior, há uma em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14 diz assim, ó. 25, versículo 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu.
O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou 5 outros talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis-me aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outro 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que um homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, servo mau, negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, vamos aqui então estabelecer algumas partes do texto bíblico. Dá para fazer um outro sermão só desse texto, mas eu quero falar sobre recompensas aqui. Veja, querido irmão, que aquele que não usa já está perdendo, já está definhando. Tem uma galera que quer se preservar aí, tem uma galera que não quer usar os seus dons e os seus talentos. Vou te dizer, todo mundo que não usa seus dons e seus talentos, esse está perdendo os seus dons e os seus talentos. Quem não usa o corpo, por exemplo, já está perdendo o corpo porque está definhando. Quem não faz as atividades de exercício físico, quem não bebe a água, tá aqui a água, a Rose sempre me bate para beber água, tá aqui a água, irmãos. Você tem que começar a cuidar. Por quê? Porque se você enterrar o seu talento, o que vai acontecer? Você deixou de receber até os dividendos que os bancos poderiam dar. E é sabido que os dividendos que os bancos dão são os menores possível. Você, ao investir os seus recursos, os seus talentos, o seu intelecto, a sua força, você ganha muito mais. E por isso que eu falei ontem a vocês que deveríamos enterrar a nossa semente numa terra de Deus. Por quê? Porque a semente que nós plantamos em Deus, as nossas coisas que investimos nas coisas de Deus, elas vão proliferar e vão crescer muito mais. Sabendo disso, essas parábolas aqui, em todas elas, apenas o servo fiel foi recompensado. Recompensado. O que não era fiel não era recompensado. Será que você está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas? Será que você está sendo fiel, por exemplo, no trabalho do Senhor? Será que você está sendo fiel a Cristo quando você está sozinho em sua casa? Será que você está sendo fiel no trabalho? Bem, a palavra diz que aquele que for fiel será recompensado, e somente os servos fiéis é que eram recompensados. Mateus capítulo 25, versículo 21, que nós lemos aqui, está escrito que para o servo fiel, ele vai ser dito a ele algumas coisas. Olha só o que era dito para o servo fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Olha só como a palavra diz: Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então perceba, irmão, que há uma recompensa clara para aquele que é fiel. Foste fiel no pouco, nesse mundo atribulado. Você foi fiel sobre as poucas condições comparadas às nossas, às dos anjos, comparadas às nossas condições, a dos seres não caídos, nós estamos pobres.
Por quê? Porque eles têm a presença de Deus constante. Eles têm um outro ambiente e nós não temos. Então somos comparados pobres porque vivemos no mundo escuro, sujo. Sabendo disso, se for fiel no pouco, sobre o muito, o que vai acontecer? Te colocarei. Deus dará a você a vitória final, porque foi fiel aqui na terra sobre o pouco. Deus dará a você a vitória final sobre o muito. Então, eu proponho a você que você comece a regimentar as suas forças no dia de hoje para que você seja mais fiel. Fale com Deus se tiver que você abandonar algum pecado. Fale com Deus se tiver você que abandonar algum gosto. Fale com Deus se tiver você que fazer alguma coisa que volte você para o caminho da fidelidade. Deus quer apelar o seu coração nesta manhã para que você seja um servo bom e um servo fiel. Provérbios capítulo 28, versículo 20, está escrito dizendo o seguinte: o homem fiel será acumulado de bênção. Quem é fiel, quem é honesto, quem é correto, será uma pessoa acumulado de bênção. Não estou falando somente bênçãos financeiras, mas estou falando aqui de bênção de diversas ordens. Vou te dizer, o cara que é trapaceiro, é claro, ele te enganou uma vez, mas ele muito mais será enganado, porque ele não prospera. Uma vez eu fui ajudar uma pessoa, estava me pedindo os recursos e tudo, e aí eu chamei a pessoa para fazer um negócio, e o cara sumiu com o dinheiro. Eu sei onde o cara tá, todo mundo conhece o cara e tudo, mas o cara sumiu com o dinheiro. E eu conversando com a Débora, falei, Débora, Débora falando para mim, pelo menos ele não vai mais encher a nossa paciência. Pelo menos pagamos um valor para ele não encher mais nossa paciência. Porque todo dia ele ligava pra gente. Sabe, irmãos, quem não é fiel, quem não é honesto, nunca prospera. Não tenha raiva, irmão, daqueles que não são fiéis, porque aparentemente essas pessoas estão prosperando. Não tenha raiva daqueles que são infiel. Por quê? Porque eles nunca prosperam. Não há vida. Há tribulação enorme na vida daqueles que não são fiéis. Será que você é uma pessoa que está passando muitos problemas na sua vida porque você não está sendo fiel? Será que você conhece alguém que não é fiel e por isso passa muitos perrengues na vida? A palavra diz que devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E depois, as outras coisas que nós mais queremos na vida, Deus está olhando, Deus sabe o que é bom para nós, Deus sabe do que precisamos. Essas outras coisas, de acordo com a palavra, vão ser acrescentadas. Então, o problema está que muitos estão em busca mais das coisas terrenas, das coisas que eles querem que se acrescente à sua vida, do que o reino de Deus. O que adianta conquistar coisas aqui na terra e perder o reino dos céus? Uma vez o papai dizia para mim que ele sempre papai sempre me dava as coisas. Olha, eu engraxei o sapato do papai, faço as coisas. O papai disse: olha, não faz mais que tua obrigação. Porque você já fez, eu compro isso para você, você estuda no colégio Gentil Bittencourt, você faz isso, não sei o quê. E o papai me deu um sermão ali. Papai não compreendia que o que pode ser dado mais não são as coisas financeiras, monetárias, as coisas comuns. O que mais pode ser dado é o exemplo, porque papai dizia também, outra frase do meu pai, de que o exemplo arrasta. Fazer as coisas é bom, mas o exemplo vai arrastar. Será que em sua casa você tem dado bons exemplos para arrastar a sua família para próximo de Cristo? Porque existe muito crente que é crente na igreja, mas dá péssimo testemunho dentro de casa. Xinga, briga, é covarde, não é verdadeiro. Você já deve conhecer pessoas assim, que são até cristãs, que falam das coisas de Deus, mas não são fiéis às coisas de Deus. Eu sei, irmão, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas nosso testemunho precisa ser um testemunho de alguém fiel, se nós queremos ter os dividendos, pois o texto base do meu sermão é muito claro ao dizer a você: se alguém me segue, se alguém me serve, siga-me.
E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se você deseja receber as honras de Cristo, então você precisa aplicar esse texto bíblico em sua vida. Por quê? Porque Isaías capítulo 54, versículo 17 está escrito: Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O próprio Senhor defende o seu servo fiel, diz a palavra. Veja o que o texto de Isaías abre para a gente aqui. Se os textos anteriores mostram que Deus honrará quem for um servo fiel, mostra que a parábola dos servos, que os servos que foram fiéis e que multiplicaram 5 talentos mais 5, 2 talentos mais 2, e o que enterrou o talento foi chamado de servo mau, e os outros foram recompensados, entra no gozo do meu Senhor, porque ali haverá muita festa. E o outro, você saia daqui, porque haverá o quê? Ranger de dente, choro e ranger de dente, você se apartará daqui. Agora o texto bíblico traz uma reforma sobre essa visão. O texto deixa claro de que qual é como é que é o nome? Qual é a honra que o servo bom terá? Qual é a recompensa que o servo bom terá? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Será que não falta para você, querido irmão, uma blindagem como essa? Quando o inimigo se levantar contra você, olha o texto bíblico, toda arma forjada contra ti quem? O servo bom, toda arma forjada contra o servo bom não prosperará. Imagine só, o inimigo antes corria atrás de você, agora o inimigo corre de você. Por quê? Porque não adianta ele fazer arapuca para poder prendê-lo. Não adianta ele colocar maquinário para poder prender você. Por quê? Porque toda arma forjada contra ti não prosperará, diz a palavra. Toda língua que ousa contra ti em juízo, ou seja, todas as pessoas que falarem mal contra você, todas as pessoas que praguejarem contra você, todas as pessoas que falarem longe de ti contra você, a palavra diz o quê? Que essas pessoas não prosperarão. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Imagine só, quem vier contra você, em vez de você cair, você vai condenar a pessoa. Por quê? Porque não haverá verdade na língua. Primeiro, antes o texto, o versículo, aí dentro do versículo, a perícope anterior diz o quê? Que a arma que for forjada contra você, essa arma vai ser deteriorada, ela não prosperará. Qualquer pessoa que falar contra você será condenada. Esta é a aliança do Senhor, essa é a aliança dos servos do Senhor, ó, a aliança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede. Qual é o direito do servo que é bom e fiel? Esse é o direito. Diz o Senhor, o próprio Senhor defende o seu servo. Então, por aqui você já percebe, à luz do texto bíblico, que há uma recompensa para aquele que for o servo fiel. E se você quiser alcançar essa recompensa, você precisa entrar na mesma frequência que nós estamos falando aqui. O autor continua dizendo, e eu ainda vou mais além, à luz do texto base: quem serve a Jesus é honrado pelo Pai. Primeiro é recompensado e agora é honrado. O camarada fez o quê? Ele foi recompensado e agora ele é honrado pelo Pai. Disse Jesus: E se alguém me servir, o Pai o honrará. João, capítulo 12, versículo 26. Veja só que o texto bíblico diz: o Pai o honrará. O próprio Jesus prometeu dividir a sua honra conosco. O próprio Jesus, ao dizer: O vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Você percebe aqui um paralelo de que Jesus recebeu honras do Pai porque ele sentou com o Pai. E ele falou o que aqui no texto de Apocalipse? Quem vencer, quem for um servo bom, quem for um servo fiel, quem buscar ir para esse mesmo caminho que eu estou indo, a palavra deixa claro ao nos dizer o seguinte:
que vai se sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, você vai reinar. Você vai sentar com Deus. Veja que, irmãos, Jesus Cristo passou por essa terra e ele sofreu porque foi traído por Judas, sofreu porque foi traído pelo povo, mas nunca ninguém poderia dizer que Jesus não era uma pessoa honrada. Nunca ninguém poderia dizer sobre a índole de Deus, a índole de Jesus. Todos, até os piores servos, até as piores pessoas, reconheciam que Jesus era um homem bom. Sabe, irmãos, quem andar com Jesus vai ser honrado e vai ser reconhecido que é uma pessoa boa. Quem andar com Jesus Cristo, quem ali servir e for fiel, o inimigo não terá mais poder para tocar, porque talvez você esteja sofrendo algumas coisas em sua vida, porque o inimigo tem um pé dentro da sua casa, tem um pé dentro da sua vida em que ele possa entrar. Tem alguns pecados que você não está abandonando e está fazendo com que a maldade, o inimigo entre em sua casa e entre em sua vida, e por isso que você sofre o que sofre. E por isso você sofre, e a palavra diz que a desgraça e o pecado vai também para a sua próxima geração. Você acaba fazendo com que outras pessoas que estão ao seu redor também sofram. Compreenda que a misericórdia vai até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. É fato isso. Mas se a misericórdia vai para muita gente, até 1000 gerações, as maldições também, ou melhor dizendo, as coisas que você sofre também vão respingar nas pessoas que estão ao seu redor. É um fato, querido irmão, que se você estiver passando mal, se você estiver sofrendo, se você estiver com dificuldade, quem está mais próximo também vai sofrer com você, mesmo que eles não sejam os causadores daquilo. A palavra também deixa claro que em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus Cristo fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo: Em verdade vos digo que vós, os que se me seguirdes, quanto na regeneração, o Filho do Homem se assenta no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mais uma vez, o texto bíblico diz que, em verdade vos digo, que vós, os que me seguirem, quanto na regeneração, quando na regeneração o Filho do Homem vai se assentar no trono de glória. Ou seja, quem seguir a Deus, o Filho do Homem, vai se sentar onde? No trono de sua glória. Para fazer o quê? Julgar as 12 tribos de Israel. Então, mais uma vez, o texto bíblico traz uma ideia, uma frase, um texto que corrobora com o texto central de que haverá uma recompensa para quem é fiel. Quem é fiel tem recompensa. Uma vez eu disse para você que você está passando por algumas coisas. A Bíblia todinha diz para não tentar Deus, certo? Não tentarás o Senhor nosso Deus. Mas há um momento que a Bíblia diz assim, olha, provai-me nisto, se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre você. É no momento da fidelidade. Nós sabemos ali os dízimos e oferta, mas eu quero ir mais além. Fidelidade. É quando você é fiel e você ajoelha e ora em cima do seu cartão de dízimo, vamos dizer assim. Quando você clama, quando você pede, e a palavra diz: provai-me nisto, se eu não vou ser honesto com você. Então, você tem que compreender que Deus honra. Porque nós, seres humanos, parecemos que a gente não quer esse tipo de coisa. Ai, não, honra, essas coisas, não, não é para mim. Talvez seja mais um problema emocional que você tenha do que, de fato, alguém que vive a palavra. Deus honra aquele que é fiel. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele me prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja só como a palavra diz: olha, você vai ser honrado na presença dos seus adversários. Por quê? Porque você foi uma ovelha fiel ao bom pastor. Você foi uma ovelha fiel a Deus. E a palavra continua dizendo, e eu entrego esse enredo aqui, João capítulo 15, versículo 15, que é um texto que a gente usa muito, diz assim: já não vos chamamos mais de servo. Aí o cara já mudou de aspecto. Ele casou
com a mulher do dono da fazenda. Ele já não é mais um servo. Ele já mudou a história. Ele já não é mais servo. Ele é o quê? A palavra diz assim, olha, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Então perceba, irmão, que agora o camarada já ele se tornou tão íntimo, ele foi tão honrado por Deus, que agora ele já não é mais servo, ele faz parte da família de Deus. E como faz parte da família de Deus, o processo de decisão é um processo em conjunto. Deus coloca você de tal forma que ele quer que você participe do processo de crescimento, do processo de escolha, na liderança de sua igreja, em levar pessoas ao reino de Deus. Você não é só mais um servo, agora você é um amigo de Deus. Ele participa para a gente como ele vai fazer as coisas. Então, você precisa, de fato, todos nós aqui, sermos servos fiéis. Por quê? Porque o servo, ele, ao ser fiel, ele recebe recompensa. A maior recompensa é uma honra. E a honra maior é se tornar parte da família de Deus. E quando você é filho de Deus, aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque agora também você pode não só requerer como servo, porque agora você era servo antes, agora você vai requerer como filho. Como filho, fala assim, ó, eu tenho parte nessa herança. Eu tenho parte das bênçãos do Novo Testamento. Se não é um testamento que Jesus Cristo deixou, o Antigo e Novo Testamento, então eu não sou filho também? Agora eu não sou filho de Deus, porque antes eu era servo, agora eu sou filho, então eu tenho parte desse poder que tem do dínamos, que o apóstolo Paulo diz. Eu tenho parte desse poder do evangelho. Eu tenho parte dessa cura. Eu tenho parte. Porque, assim, nós falando, o que eu estou falando aqui, para nossa mente ocidental, é mais difícil. Mas para o judeu, para a mente daquela época, daquelas pessoas, eles pensam muito em contrato. Então, se é um testamento e é o Novo Testamento, essa nova aliança, esse novo concerto que foi feito com a gente, eu também tenho direitos. Se você é um filho de Deus, você também tem direitos agora. Você agora não é mais servo, você agora é filho de Deus e há direitos sobre vocês, há herança sobre sua vida e a herança do Senhor é dada a você. Então, clame por essa herança. Pega lá e clame. Por quê? Porque você está buscando entregar a vida a Cristo. Você está buscando ser um bom fiel, um bom servo fiel. Você agora é um filho de Deus. Então, clame por essa herança. Peça a presença do Pai. Diga para o Pai que você quer mais dele. Você já deve ter visto eu orar muitas vezes aqui, Senhor, mais do que a solução para os nossos problemas, eu quero mais do teu Espírito. Toda vez eu sempre falo isso nas minhas orações. Mais do teu espírito sobre nós, mais da tua presença sobre nós. Por quê? Porque mais do que as coisas é ter a presença do Pai. Eu, quando chego aqui em casa, os meninos, papai, chegou! Aí, sapatos novos, é a brincadeira dos meninos. Aí fica é a fase que eu tô vivendo, né? Cada um fica num pé e eu fico andando e eles presos no meu pé. Sapatos novos, papai. E aí eles são os sapatos. Eles têm prazer de estar. E quando querem estar na nossa cama, querem estar conosco e tudo, os meninos sentem prazer, eles querem estar e eles requerem. Aí teve um dia que eu tava fazendo não sei o quê, o Pedro falou, papai, mas o senhor tem que estar com a gente também, papai. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Me botou na parede. Sabe? Ele requereu isso. Por quê? Porque ele é filho e ele quer ter a presença do pai. Então, irmãos, você agora que é filho, você tem o direito de ter algumas coisas que o Novo Testamento propõe a você. Dentre elas, a palavra diz o seguinte, João 14, versículo 23. Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e veremos para ele, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, perceba o que o texto bíblico diz. Agora o cara não é mais servo, ele é filho, certo? Agora ele faz parte ali da família e o texto propõe uma modificação. O pai não somente o honrará, mas o pai agora vai fazer o quê? Amar. Amar é diferente. Sabe? Uma pessoa que você deu a palavra e a pessoa agora disse e você vai lá e honra a palavra. Você, não, se eu falei que eu ia pagar tanto, eu vou pagar. Ah, mas eu vou honrar com aquilo que eu falei. Eu vou ser uma pessoa honrada. Só que agora é diferente. Agora é dito que ele ama.
o camarada. Amar é um processo diferente, irmãos. Amar não é uma coisa que você dá, é uma coisa que você conquista. Amar não é assim, você vai me amar e tudo, não existe isso. Amor é uma conquista. Deus dá se quiser. Ele está dizendo que vai dar amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. De novo, o cara tem que ser o quê? Um filho bom, um filho fiel. Guardar a minha palavra. E o meu pai o amará. Por que o meu pai o amará? Porque ele me amou. Se ele me ama, o pai também vai amar os netos. O pai também vai amar os filhos. O pai vai também amar a descendência. E veremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, Deus vai vir, nós vamos nos encontrar e vamos fazer morada. Vamos morar junto com um Deus que nos amará. Essa é a proposta que tem de que Jesus sempre honra e recompensa o servo dele. Essa é a ideia que o texto bíblico nos traz em Apocalipse 22, versículo 12. Ele mesmo fez essa declaração. Porque lembre-se, irmãos, eu estou lendo aqui para vocês, mas não são declarações minhas, são declarações do próprio Deus. Dentre elas, eu pinço mais uma para você. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, a palavra deixa claro que Jesus tem uma recompensa. E essa recompensa será dada a cada um de acordo com o quê? Com suas obras. É um fato de que não somos salvos pelas obras, mas somos condenados por ela. As nossas obras, se forem obras más, nos condenarão. Mas a salvação não será pelas obras boas que fazemos, sim unicamente pelos méritos e o sangue de Jesus Cristo. A crença em que Jesus nos salva e de que Ele é o nosso Senhor. Portanto, a palavra deixa claro que Deus vai dar o galardão, a vitória, o presente, a recompensa. Para quê? Para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quer você, querido irmão, receber esse presente da mão de Deus? Quer você receber esse chamado galardão, esse retorno, esse dividendo? Então não esqueça que há de fato uma recompensa em servir a Jesus Cristo. Se você for um servo bom e fiel, Jesus Cristo irá recompensá-lo. Por isso, clame como um filho agora pela presença de Deus. Clame pela vitória sobre sua vida, sobre sua família. Peça a Deus para estar presente com seu Santo Espírito no meio de nós, na sua casa. Peça a Deus que os santos anjos estejam conosco. Peça a Deus, como é que o texto bíblico diz, a blindagem do céu. A palavra deixa claro, e essa me conforta: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousa contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e é o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O próprio Senhor defende o servo fiel. Que Deus abençoe você, que nesse dia seja um dia de recompensa para a sua vida. Que Deus abra as portas no dia de hoje para ti. Que Deus recompense você e que haja vitória sobre sua vida. Nós teremos aqui 3 orações e os irmãos estarão orando. E enquanto os servos do Senhor estiverem orando, eu quero que também você se una a nós em oração, pois Deus vai falar com você através da serva do Senhor. Vamos orar então. Não, Marta? Vamos orar. Querido bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia